Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui tudo bem também, graças a Deus. E feliz por estar com vocês nessa última aula do módulo de abelhinhas, né? E aqui nós temos uma ursinha, a abelhinha, com abóbora. Bem-vindo, uma plaquinha aqui, um tronco de árvores, né? E eu vou começar decorando, como eu falei no vídeo passado para vocês. Não vou colocar mel escorrido, eu vou colocar esse stencil que nós temos lá no site, né? E provavelmente aqui por trás, uma ideia, né? Eu sou cheia de ideias. Eu vou colocar esse favo de mel amarelo e esse com azucaribe. Então vai ficar assim, show. E aqui, claro, o favo de mel também, azucaribe. E aqui embaixo, por ser o tema ursinha com abóbora, que tal se eu colocar, como eu fiz nos outros aventais, né? Esse stencil aqui, com as abóboras, aqui mais ou menos, ó, com as abóboras por cima, ao invés do mel escorrido. Favo de mel com abóboras. O que vocês acham, hein, gente? Esse também tá lá no site, tá? Só que eu vou cobrir o que tem em volta, eu quero só as abóboras. O que vocês acham das minhas ideias? Olha, também tem um óculos aqui, que é do Kit Baby. Será que fica bonitinha de óculos? Tô inventando aqui, gente, nessa posição. Vamos pensar, né? Colocar umas graminhas aqui embaixo. Também tá no Kit Baby, tá? Que vai complementar aqui o trabalho. Depois umas folhas. Deixa eu ver aqui. Umas folhinhas saindo dos cantinhos do tronco. Vai ficar bacana. Enfim, gente, são sugestões e dicas que eu vou passando para vocês. Mas vocês podem usar o material que vocês tiverem aí em casa e fiquem à vontade. Se quiser só pintar a ursinha aqui no meio, tudo bem também. Mas olha, com o stencil favo de mel azucaribe em volta, vai mudar a carinha desse avental, né? Então, deixa eu separar aqui as tintas, pincéis, para a gente começar. Que vocês tenham uma ótima aula e um bom aproveitamento, que vocês pintem bastante, tá bom? Pronto, gente. Já dei aqui fiz uma preparação, protegi aqui atrás o avental com a fita crepe, né? Eu não sei onde você está pintando, se é um pano de copa, se você usar esse stencil, por exemplo, então tem que proteger aqui para não borrar a parte de cima do avental. Também proteger as laterais para a gente trabalhar. Essa parte, gente, é opcional. Se vocês não quiserem fazer, colocar stencil aqui no peitinho do avental, não tem problema, tá bom? Mas para quem for fazer, quiser aprender, então vamos lá. Eu tenho aqui uma azucaribe, mas eu misturei um pouquinho de branco para ficar um azucaribe um pouquinho mais claro, tá? Não chega a ser azul bebê, mas é um azul mais suave. Nós vamos esfumar todo o stencil aqui, ó, né? Nesses detalhes aqui em volta, menos nas abelhinhas. Deixa aqui que nós vamos depois pintar.
Então, leva pouquinha tinta. Vocês sabem que o stencil, quando você coloca muita tinta, ele vaza por baixo. Se de repente você quiser colocar outro acabamento aqui nesse espaço, fique à vontade. Se quiser colocar só o favo de mel aqui em cima também, tá? Então, vocês são livres aí. Eu escolhi esse stencil, que eu estou fazendo com azul caribe, um pouquinho de branco, e depois eu vou encaixar, vou tentar ver se a minha ideia fica boa, né? Se vai dar certo, vou encaixar o favo de mel no restante que não tiver o stencil azul. Vocês vão entender já já. Então, eu vou fazer aqui, vou esfumar tudo aqui, tá? Menos, como eu falei, a abelhinha. Pronto, gente, vamos ver como é que ficou. Olha, que legal, né? Certinho, sem borrar. E agora eu vou encaixar esse stencil de efeito favo de mel aqui. Depois é claro que eu vou arrastando, né? Porque ele não cabe, eu quero que venha até aqui, ó. Até a beiradinha. Então, eu vou colocar a fita. Vou acertar direito, né, gente? Não pode ficar torto. Ó, fita crepe. Não se mover. E eu tô com o pincel número 10, tá? Não estou com pituá. Nós vamos esfumar com cuidado para não entrar no stencil azul que nós fizemos. Aqui tudo bem, ó, vai com tranquilidade, porque aqui tá protegido, né? Não tem problema. Mas aqui pertinho do stencil azul, temos que tomar mais cuidado. Por isso que eu não estou usando o pituá, justamente para proteger, porque ele vai avançar, né? E eu quero que fique certinho. Vamos ver como é que tá ficando. Aqui eu borrei um pouquinho, né, gente? Então, eu vou passar esse amarelo ouro, tanto nas laterais como aqui dentro. Depois, nós vamos aplicar aqui a abelhinha, tá bom? Não se preocupem, porque o amarelinho, aqui o amarelo ouro, é uma cor clara e vai dar certinho. Depois a gente coloca a abelha. Tá? Não sei se vocês estão entendendo as minhas ideias aí, gente. Eu invento cada coisa que vocês não imaginam, tá? Mas eu acho que dá para vocês entenderem que o stencil de favo de mel vai ser colocado onde não tem o acabamento aqui, o stencil azul. Então, nós vamos colocar o amarelo aqui dentro, aqui um pouquinho, né, saindo. Vai ficar bem diferente esse avental. E se você estiver pintando pano de copa, pode fazer do mesmo jeito. Na parte de cima do pano, ou mais em cima, um pouquinho mais em cima da ursinha, né? Tá? Então, eu vou aplicar aqui e já mostro para vocês. Olha, gente, como ficou bonitinho, né? Os favos amarelinhos com azul. E aqui, depois eu vou pôr as abelhinhas, tá? Aproveitei e fiz aqui embaixo também, só que o favo com aquela misturinha de azul caribe e branco. E coloquei umas abóboras, né? Do stencil que eu tenho aqui. Eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Olha o estado do stencil, gente. Quando você quer só
partes do desenho, você tem que colocar fita crepe para salvar só o que você quiser, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei as abóboras, pintei com amarelo ouro, um pouquinho de tijolo para ficar um pouquinho mais escurinha. E depois encaixei o extenso de favo de mel. E vamos continuar com favo de mel azul. Olha que legal. Então, nós já fizemos em todos os vídeos anteriores essa técnica, mas como eu amei muito, eu acho que tem tudo a ver, né? Vamos fazer em volta, não totalmente em volta, em algumas partes, né? Com esse extenso. Então, vamos lá. Esfumar. Pouquíssima tinta. Azul Caribe com branco. E tenho aqui também o clareador para finalizar o extenso. Vem até aqui, cuidado que tem o tronco aqui, né? Tronco da árvore. Então, vai esfumando. E aí, essa parte aqui, você vai só com clareador. Porque aí você tem uma suavidade, né? Uma finalização, assim, mais clarinha. Vamos lá. Dá para vocês verem aí, né? Vou até puxar um pouquinho mais para cima aqui. E levar só o clareador. Para deixar mais clarinho em cima. E aí nós vamos fazendo, ó. Aqui um pouquinho, a cabecinha. Onde vocês quiserem, tá, gente? Mas que fica muito bonito. Para quem eu mostrei, assim, né? Elogiaram muito, falaram, ai, que diferente, eu nunca tinha visto essa técnica do mel escorrido e desses favos de mel, né? Fica muito diferente, realmente muito bacana. Ó, só clareador. Para ficar assim, bem clarinho. Vou pôr mais um pouquinho aqui em cima de clareador, ó. Sem tinta. Então, fica assim mais escurinho aqui e mais clarinho em volta, para cima. Aqui também vamos fazer, tem a asa, ó. É importante pintar essa parte aqui da asinha, tá? Eu vou esfumar tudo, porque aí depois vamos começar. Podemos fazer o piso também, para liberar toda essa parte de fundo, de piso, para depois chegar na nossa ursinha. Bem, gente, aqui em volta, olha que bonitinho que ficou, né? O favo de mel em azul. E agora nós vamos fazer o piso. Já passei aqui uma demão de clareador, para ficar lisinho. Separei o verde pinheiro e o amarelo ouro e o branco, para as luzes, né? Então, vem aqui, ó, pertinho do desenho, estica o verde pinheiro. Cuidado aqui com a patinha para não borrar, né? Ó, observa que eu coloquei também favo de mel aqui entre as perninhas.
e vai até o outro lado, certo? Que você vai esticando e fazendo também do lado de lá do mesmo jeitinho. Estica bem a tinta. Arruma direitinho, né? Depois lembra que eu falei que eu ia colocar uma graminha aqui nessa parte? Então deixa por enquanto. Assim eu quero terminar todo o projeto, porque a graminha também pode subir nas patinhas aqui, né? Sobre a abóbora, não sei, vamos ver como é que eu vou fazer. Bom, passou o verde pinheiro em tudo. Estica, ó, vem com um pouquinho do clareador. Tá vendo como fica suave essa parte? Só mais escurinho perto do projeto. Aí, com o amarelo ouro, para combinar aqui com o nosso mel, né? Aí estica um pouquinho, ó. Não precisa vir até aqui, porque a patinha tá mais embaixo e a árvore, o tronco mais em cima, não tem problema. Não precisa ficar enorme o fundo, né? Clareador. Um pouquinho mais de verde aqui, gente. Acerta direitinho a patinha. Depois, quando a gente aplicar o extenso de graminhas, aí vamos ver a proporção aqui, se está adequada. E com o branco, umas luzes. Para dar mais suavidade, né? Os pisos, gente, todos, seja frutas, seja flores, o que for, eu sempre faço dessa maneira. Mais escuro perto do projeto, um tom mais claro e finalizando com o branquinho. E sempre usando o clareador para dar suavidade, tá bom? Eu vou fazer desse outro lado aqui. E eu tinha pensado, gente, em começar pela ursinha, mas não. Nós vamos ter que pintar o que está por trás. O girassol, o tronco, a plaquinha, ó, tá atrás da carinha dela. Aqui a abóbora tá por trás, folha. Então, nós temos que pintar o que está em volta dela para depois chegar na ursinha, tá? Então, eu vou separar as tintas para a gente pintar os girassóis. Vamos lá, gente. Vamos pintar os dois girassóis, são iguais, né? Separei amarelo ouro, tijolo, o clareador diluente para... Diluente, ó, tá? Que eu coloco na tampinha. Então, primeiro você vai passar o diluente. Meu pincel tá sujo, mas não tem problema, tá, gente? Porque o girassol vai ser realmente amarelinho, né? Então, passou o diluente. Eu gosto de passar, gente, porque o diluente, ele desliza a tinta e também cobre os furinhos
trama do tecido. Aí você pode ver tranquilamente com a tinta. Então, nós vamos passar amarelo ouro nas pétalas, vamos sombrear com tijolo e iluminar com branco. Pode até passar, eu até separei aqui um amarelinho limão, vou deixar aqui para não esquecer, que ele dá um toque bacana na iluminação, tanto da abóbora quanto dos girassóis, tá? Vocês vão ver já já. Então, vamos preencher todas as pétalas dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu estou com o pincel número 4. Pincel número 4. Eu vou preencher esse outro aqui pra gente fazer os dois juntos, tá? Comecei a sombrear esse aqui, né? Mas tá um pouco úmido, então ficou muito clarinho. Deixar secar mais um pouquinho. O mesmo nós vamos fazer aqui, ó. Escurecer por trás das pétalas, puxando, né? Um pouquinho. Aqui por trás, ó. Em volta do miolo. Leva sempre a tinta no cantinho do pincel. Como ele está por trás aqui da patinha, então vamos sombrear também aqui por trás, né? E bem no centro da pétala, aqui, pode fazer uma nervura. Só que eu vou dar uma secadinha, gente, porque tá muito úmido e hoje tá frio aqui em São Paulo. Mudou o tempo, a minha voz mudou, tudo muda. Quando chove, a gente não aguenta essas mudanças de temperatura, né? Então, demora um pouco mais para secar. Então, eu vou acelerar a secagem aqui para a gente reforçar as sombras e iluminar. Reforcei mais, olha como ele ficou escurinho, né, gente? Aqui também, com o tijolo, eu vim aqui, ó, e passei mais uma demão. E agora, com o branco, nós vamos iluminar o cantinho do pincel, ó, pouquinha tinta. Vamos iluminar. Depois que estiver sequinho esse branco, aí podemos reforçar, né, as luzes com o amarelo limão, fica bem bonito. Ó, vem com carinho, porque ele é pequenininho, né, ele não é grande. Pode até mudar o pincel, pegar um pincel número 2. Então, só nessas pontinhas, né? As laterais. Ele fica bem bonitinho. Certo? Essas pequenininhas, ó. Só uma luzinha simples, porque elas são bem miudinhas. Não se esqueçam, quando vocês forem riscar, tamanho A3, tá, gente? Não façam no A4, não, que fica muito pequenininho. O A4 é o sulfite, e o A3, ele vale por 2 A4.
Então, ele é o dobro do A4, né? Vou fazer esse outro também, do mesmo jeito, e depois nós vamos reforçar essas luzes aí com o amarelo limão. E aqui no centro... Nossa, gente, que economia de tinta, olha. Meu Deus, depois eu ponho mais. Os miolinhos com berinjela, tá? Passa 2 demãos para ele ficar bem escuro, tá? Mas primeiro faz as pétalas direitinho para depois preencher os miolos, tá bom? E agora que está tudo sequinho, com um pouquinho só do amarelo limão, nós vamos realçar aqui. Assim ele não fica tão esbranquiçado, né? Eu gosto de passar o amarelo limão no acabamento do girassol. Acho que fica legal. Pronto. O mesmo nós vamos fazer no outro, né? E aqui no miolo, para finalizar, com isca de branco, sujeirinha do pincel, uma luzinha, do outro também, aqui. Deixa eu aproveitar o pincel. Bem só, um pouquinho do branco e com pinta-bolinhas. Umas bolinhas branquinhas. Faz umas também para fora, assim, ó. Que fica bem bacana. Agora nós vamos eu vou terminar esse girassol pequenininho aqui. E vamos lá para, já que estamos com os amarelos, vamos fazer a abóbora, né? Aí depois voltamos aqui para o tronco. Estão prontinhos. Com o tijolo aquarelado, eu contornei as pétalas, mas é opcional, tá? Vocês não precisam, não há necessidade, mas eu acho que ficou mais definido, ficou mais bonitinho. E a abóbora, eu já passei uma demão aqui do diluente têxtil. Agora nós vamos passar. Tô até com um pincel grandão, gente. Tô com o pincel número 10. Só para preencher aqui com amarelo ouro. Aí depois nós vamos... Pode passar sobre a asinha, tá vendo que tem a marca da asa aqui? Não tem problema, porque ela está por baixo da asa. Então, vamos preencher toda a abóbora com amarelo ouro. Depois nós vamos sombrear com laranja, iluminar com branco. E tem ainda o amarelo limão, tá? Aproveitei, gente, ó que menina esperta que eu sou. Aproveitei, a gente tem que ser esperta às vezes. Aproveitei que estava com amarelo ouro, né, preenchendo a abóbora. Aí já passei aqui nas listras da nossa ursinha, o amarelo ouro. Já passei aqui também em todas elas, né? Aqui, ó. Para ganhar tempo, gente, a gente tem que, né? Apesar de não ter acabamento, não faz mal, já já a gente faz. E com o laranja, eu misturo sempre um pouquinho do laranja com amarelo ouro,
para não ficar tão forte a primeira passada, né? A aplicação aqui tem que ser devagar. Então, passou, ó, por trás. Por trás. Sempre. Sabe por que que a minha abóbora aqui tá meia metalizada? Eu vou contar o segredo para vocês. Eu usei o metálico ouro, tá? Misturado com amarelo ouro. Ele tem uma cobertura muito melhor. Muito melhor na trama do tecido. A trama fica mais fechadinha, sabe? Porque, infelizmente, gente, não sei vocês aí, mas como eu pinto muito, não sei nem quantos panos eu pinto por mês, a gente, mesmo usando um tecido de qualidade como o Estilotex, eu só uso Estilotex, né? Tem remessa, deve ter acontecido com vocês também, tem remessa, às vezes, que vem de fábrica uma qualidade diferente, mais furadinho, menos engomado. Esses 4 aventais aqui, peguei uma remessa no rolo. Aqui também, tá, gente? A gente vai conversando e vai trabalhando, né? E eu vou contando todos os segredos para vocês. Não sou patrocinada por nenhuma marca, hoje em dia não mais. Antigamente, sim. Eu era patrocinada pela Acrylex. Trabalhei, acho que uns 20 anos para eles, né? Nacional e internacionalmente. Hoje já não. Hoje eu sou livre, falo das marcas que eu gosto, que eu não gosto. Ó, eu tô falando, mas vocês vão prestando atenção na minha mão aí, viu? A gente fala com a boca e trabalha com a mão. Então, eu sou sincera com vocês. E tem remessa de tecidos, tá, da própria Estilotex, que não vem legal, vem com a trama um pouco aberta, que é o caso desses aventais. Por isso que eu estou usando mais o diluente para cobrir a trama do tecido. Infelizmente é a verdade. E o metálico ele, por ser metalizado, ele tem uma cobertura excelente. Pode ver que não tem furinhos, ó. Não aparece a trama do tecido. Então, quando vocês tiverem dificuldade no preenchimento de algum tipo de tecido, aqueles pé de galinha, enfim, esses de sacaria, né? Pode usar os metálicos para trabalhar, que tem uma cobertura muito boa. Vocês observaram que eu coloquei uma sombra bem aqui no meio, né? E sombras aqui nessas marquinhas das dobrinhas, ó. Para dar volume depois, né? Certo? Vocês entenderam aí o que eu falei sobre o tecido, né? Fiquem espertas, observem a trama. Se você perceber que a trama está aberta, pode passar diluente, pode usar metálicos, que vai facilitar muito a vida de vocês. Pronto, ó, sombreada. E agora com um pouquinho do branco, nós vamos iluminar. Tá um pouco úmida ainda, mas vamos lá. Ó, vem um pouquinho.
Não é para passar em tudo, não, tá, gente? Algumas partes, ó. Não estica o branco, não. Você aplica. Meu branco tá duro, deixa eu colocar aqui umas gotinhas. Vocês sabem também que eu faço uma misturinha do diluente com aquarela silk, na mesma proporção, e coloco nos frasquinhos. Então, a tinta, como se estivesse num ponto grossinho, ou vocês podem colocar direto a própria aquarela silk, ou a misturinha que eu faço, tanto faz, tá? Tá muito úmida aqui nossa abóbora. Não tá pegando muito não, vou ter que esperar um pouquinho a secagem. Mas vocês estão observando onde é o ponto de luz, né? Onde eu estou aplicando. Na segunda demão do branco, vai definir melhor, vai ficar mais bonita. Certo? Aqui um pouquinho também. Eu vou pegar o cerâmica para escurecer um pouquinho mais aqui atrás. Olha, eu tô com cobre metálico, para variar, né? Outro metálico aqui. Mas com certeza pode ser o cerâmica. Vamos dar uma realçada nessas sombras, que vai ficar bem bonita. Vai ficar mais intensa a cor, né? Aqui por trás. Menos do que o laranja que nós passamos, tá? A gente não vai deixar a pobre da abóbora preta, né? Escura. Só um pouquinho. Que fica bem bonita, acentua mais as sombras. Certo? Aí agora sim, eu vou aguardar um pouquinho a secagem e vou reforçar essas luzes aqui, tá? Podemos até finalizar aqui o cabinho, a folhinha, para esse lado já ficar certinho. Só finalizando aqui a abóbora com amarelo limão. Agora que já tá tudo bem sequinho, nós vamos acentuar, né? Dar um toque assim mais amarelinho. Aí vocês estão perguntando assim, mas professora, por que já não vai direto com esse tal desse amarelo limão? Porque, gente, o amarelo limão só fica assim como está, como eu estou passando assim com esse aspecto bonito, se tiver o branco por baixo. Se você vier direto com o amarelo limão sobre o amarelo ouro aqui, não pega, fica meio transparente. Por isso que eu passo o branco e depois eu venho com amarelo limão, tá? Uma dica aí para vocês. Agora, a folha, nossa, quanta tinta, gente. Deixa eu tirar um pouco aqui. A folha, deixa eu passar um pouquinho. Opa! Faz mal. O pincel tava sujo. Passei um pouco do diluente. Agora nós vamos pintar a folhinha
com verde pinheiro. Vamos sombrear com verde pântano, que tá aqui já. E iluminar com branco, com verde kiwi, fica bom. Uma folhinha simples. Enquanto esse verde pinheiro vai dando uma secadinha, vamos fazer o cabinho aqui da abóbora, né? Cuidado para não borrar. Sépia, pode passar sépia aqui. E luzes com branco mesmo. A asa vai vir exatamente aqui por cima desse cabinho. Pronto. Aí é só uma pequena luz com branco, que na verdade nem quase vai aparecer, porque ele é transparente, né? A asinha vai vir por cima. Então a gente só dá um toquezinho branco. Não muito, porque eu quero que fique escuro para a asa. Ó, ela vem aqui, exatamente aqui. Destacar bem na asinha. A folha, voltando aqui, de um lado, ainda tá bem úmido. De um ladinho, você pode escurecer mais com o pântano, verde pântano. E do outro lado, esse ladinho aqui, ó. Um pouquinho de branco. Aí é só com verde kiwi, cantinho do pincel, de fora para dentro. E do outro lado pode ser um branquinho mesmo. Pouca tinta. Leva no cantinho do pincel e puxa de fora para dentro. Se quiser depois contornar com verde pinheiro aqui em volta, fica bem bonita. Certo? Que mais? Quer aproveitar já e com laranja não, com caramelo. Já vamos sombrear essas faixinhas, listrinhas aqui das abelhas e da ursinha. Assim a gente já adianta bastante, já estamos aqui com um monte de tinta na mesa. Então essas listras é bem fácil também. Vem aqui com caramelo na beiradinha, nas laterais, né? Melhor falando. Aplica aqui e estica dos dois lados, ó. Do lado de cá também, ó. Aplica no cantinho. Pincel 4. E estica para o centro. Sem invadir o meio, né? Em todas elas, ó. Tá tudo seco, né? Faz tempo que eu passei esse amarelo aqui, mas não tem problema.
sempre dos dois lados, tá? E no meio, que exatamente nessa direção, ó, nós vamos iluminar. Só isso, gente, mais nada. O mesmo para as abelhinhas pequenininhas. Vem no cantinho aqui, escurece com caramelo e luzes bem no meio, como eu fiz essa daqui. E aí vamos lá pro lado de cá, né? Pro lado meu esquerdo, terminando aqui as abelhinhas, vamos pintar o tronco e depois essa placa aqui. Bem, agora nós vamos pintar o tronco aqui. Já passei uma demão, até borrei aqui, tá vendo? Já passei uma demão do diluente, né? E com zerinho, olha aqui, com zerinho, eu fiz com sépia esse detalhezinho aqui da madeira, pra gente não perder, tá? Então, vocês aí façam a mesma coisa. Depois que vocês contornarem esse detalhe, aí preenche aqui com o diluente e já pode passar o chocolate. Deixa eu ver se é chocolate. Isso, chocolate em todo o tronco, inclusive nessa parte que eu tô esperando secar, tá? Aí depois que secar bem esse chocolate, aí nós vamos trabalhar com esse stencil, efeito madeira. Vocês têm? Nossa, ele é uma gracinha, gente. Eu amo esse stencil, eu sempre estou usando um efeito madeira ou na mesa, né? Quando a gente pinta a mesa, trabalha com esse efeito aqui. Então, é bom vocês terem. Mas vamos primeiro preencher tudo aqui. Aqui dentro também, né? E aqui também. Tudo com chocolate. Tudo sequinho, né? Acelerei a secagem com o secador. E com sépia, eu passei aqui nas laterais, aqui embaixo da placa. Tá vendo, ó? Que tá mais escurinho. Só um pouquinho, mas faz a diferença, tá bom? Pode passar aí o sépia. E agora, aqui com o stencil efeito madeira, deixa eu encaixar direitinho aqui. Tá vendo que ele não alcança até aqui embaixo, mas depois eu arrasto e faço a parte de baixo, tá bom? Fixa o stencil com a fita crepe para ele não se mover. Tem que estar seco a parte de baixo aqui que nós pintamos com chocolate, né? Porque o stencil não gosta de umidade, tem que estar tudo sequinho. Ele nem gosta também de muita tinta. Chato, né? Stencil, ele não gosta de nada. Aí você vem com a brochinha ou com pituar e vamos transferir o stencil. Estica bem assim com a mão, porque ele tem esses veios assim, ó, que se você fizer movimento circular, ele acaba saindo do lugar. Então, vai assim, ó, devagarzinho. Como eu quero, assim, um tom bem mais escuro, o que eu vou fazer? Eu vou transferir aqui, como eu estou fazendo. Vou secar com o secador sem mover o stencil e vou repassar esse sépia para ficar mais escurinho. Sempre que você quer eu já falei diversas vezes, né? Se torna até às vezes repetitivo.
Mas sempre que você quer um efeito de stencil mais com a cor mais escura, faz isso. Passa a tinta, que nem eu passei, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ficou super clarinho, tá vendo? Aí você deixa aqui mesmo, desse jeitinho, seca com o secador ou aguarda a secagem, né? E retoca novamente com sépia, tá? Aí, novamente, aqui, ó, tira o excesso. Não falei, mas tem que tirar o excesso sempre da tinta, né? Ver se ele tá bem encaixado, né, gente? Acontece da gente mudar aqui a posição. Tá? Então, eu vou terminar aqui. Vou passar também nesse pedacinho aqui em cima e nesse pedacinho aqui embaixo. Aí depois vem uma luzinha seca sobre esse efeito. Já mostro para vocês. Agora tá tudo sequinho. Nessa parte aqui, bem no centro, ó, uma sujeirinha só de branco. Nós vamos fazer essa luz seca bem no centro. E está tudo bem sequinho, tá, gente? Luz seca e fundo seco. A luz seca você faz com pincel, com pouquíssima tinta, né? Aí você consegue esse efeito. E aqui também, ó. Essa parte. Aqui um pouquinho de luz. Já dá uma realçada, né? E aqui também, ó. Esse pequenininho aqui. Mais um pouco. E na sequência nós vamos pintar aqui a placa com amarelo pele e sombra de chocolate. Então, primeiro passo, vou pegar um pincel aqui, gente, e vamos passar o diluente aqui. Para você não perder a frase aqui, bem-vindo, você pode fazer o seguinte, contornar. Bom, vamos passar primeiro aqui o diluente e contornar as letras com sépia. Aguarde secar um pouquinho e pode preencher com amarelo pele, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó. Com sépia. Ó, fica até lisinho para contornar, né? Quando você passa a base do diluente. Então, eu vou contornar toda a frase aqui, a palavra bem-vindo. Vou guardar um pouquinho a secagem e já vou preencher com amarelo pele. E depois nós vamos dar uma sombreadinha com sépia, tá bom? Tá vendo, gente, como não cobriu a marca que eu contornei aqui com sépia, né? Passei o pele e ficou aparecendo. Eu falei para vocês que é para contornar, para sombrear com sépia. Não, é com marrom mesmo, tá? Então, vem com marrom, leva no cantinho do pincel, aqui por trás da ursinha. Escurece, não deixa parada a tinta, né? Esfuma um pouquinho, arrasta.
um pouco a tinta para tirar a marca, né? Em todas aqui, ó, essas marquinhas da madeira, puxa um pouquinho, né? Aqui embaixo, ó. Não pode deixar ela só com pele. Nós temos que fazer sombras e luzes, né? Como sempre. Ó, aqui em cima. E sempre esticando a tinta. Aqui também, ó, por trás da mãozinha. Patinha, né? Mãozinha. Mas é como eu falo sempre, meus bichinhos são tudo humanizado, então são tudo bebê. Então a gente pode falar mãozinha, rostinho, narizinho, né? Eu acho interessante. Ó, aqui no meio também um pouquinho, né? Pronto, só isso. Limpo o pincel. Aí vamos passar um pouquinho de branco também. As letras nós vamos reforçar, viu? Não vai ficar assim, não. Ó, umas luzes, não deixa assim listrado. Vai esfumando. Dá a impressão que eu tô passando assim listras, mas ó, dá uma esticadinha. Tira as marcas das listras. E agora é só reforçar as letras. Na sequência, gente, eu quero ir para a ursinha. Claro que eu quero. Mas eu vou pintar essas abelhinhas aqui, porque assim a gente já fica tranquilas para entrar na ursinha e finalizar, né, toda. Então aqui eu só vou reforçar, tá, gente? Eu já mostro para vocês como é que eu vou fazer essa abelhinha. Vamos lá, então, fazer as abelhinhas, né? Aqui nós já terminamos, lembra que nós fizemos, né, na abóbora e aproveitei aqui amarelo ouro, caramelo e uma isca de branco. A asinha, nós vamos passar metálico branco em todas as abelhinhas, tá? Do mesmo jeito. Metálico branco. Deixa eu pegar um pincel pequenininho, número 2. Leva a tinta no cantinho do pincel e contorna. Dá para vocês verem aí? Deixa bem redondinho. A outra também. E depois só puxa um pouquinho. Que aí mantém o quê? A transparência. Lá atrás, né? Por exemplo, essa não pegou tanto o favo de mel, mas essa aqui, ó, quando... Quer ver? Deixa eu fazer uma aqui. Ó, passamos o metálico branco, continua aparecendo o favo de mel, né? Aí você vem, contorna no cantinho do pincel. Um pouquinho mais de tinta, arrasta para dentro e continua aparecendo o favo de mel, né? Então, isso que eu acho legal.
E depois, tem que fazer todas, tá? Aí vamos com preto, preencher direitinho essas partes aqui, que às vezes quando elas são muito pequenas, como essa aqui, eu só aplico aqui nessa parte e completo com zerinho, né? Então, eu venho aqui, faço só esse preenchimento interno, para não borrar. Aí fica mais fácil, porque aí você vem com... Cadê meu zerinho? Aí você vem aqui e arruma direitinho o formato da abelhinha, ó. E só completar aqui dentro. Dá uma aquareladinha no preto para você conseguir um traço mais fininho, né? E arruma direitinho. Além disso, tem que vir aqui e contornar, tá bom? Fazer o voo dela, ó. Também estou com preto. E pespontar com sépia, pouquíssima tinta aqui na asinha. Aquarela seu sépia aí, para ele ficar fininho. Pode fazer também um detalhe assim, tá? Ah, e as anteninhas, né? Anteninhas. Fininhas. Então, eu vou terminar aqui com carinho, devagarzinho, arrumando, né? Contornar. E depois que ela estiver sequinha, vamos lá em cima que tem uma seca. É muita abelha, né, gente? Ó, lá em cima no avental, eu transferi com carbono, tá, gente? Eu não peguei o risco do stencil, não. Então, aí vem com isca de branco e uma luzinha de um lado e outra do outro lado. Um pouquinho aqui na cabecinha também. Só isso, tá? E aí, entra o tal do glitter cristal que eu tô sem, né? Aqui você pode passar o glitter cristal direto na asinha, ou também trabalhar com o glitter em pó que eu fiz na aula anterior, onde eu passei aqui o clareador e polvilhei o glitter de poliéster importado, que ele é bem fininho, olha, parece uma areinha de tão fino que ele é. Não é de PVC escolar, é de poliéster, tá? Então, deixa eu terminar minhas abelhas aqui, pra gente começar a ursinha. Pronto, gente. Vamos começar, então, pela cabecinha da nossa ursinha. Já passei aqui uma demão de diluente têxtil, né? Para fechar bem a trama desse tecido. Separei salmão bebê, vai ficar uma ursinha assim bem delicada. Com salmão bebê, porque no vídeo anterior nós fizemos a outra ursinha, acho que com amarelo pele, né? Então essa vai ficar mais clarinha. Aí eu separei aqui, ó, chocolate, pra gente sombrear, né? E o branco para iluminar. Aqui a parte do focinho nós vamos fazer em outra cor. Olha como fica lisinho, gente.
Que maravilha, né? Então, vamos preencher tudo aqui. Não passa pelos olhinhos, sobre os olhinhos. E já já nós vamos sombrear, tá? Ainda está úmida, né? A carinha aqui. E com chocolate, nós vamos... Ai, tô com um pincel enorme, gente do céu. Coloca um pincel 10, acredita? E para preencher o fundo, você até pode, né? Usar um pincel grandão. Mas para fazer os acabamentos em volta, assim, você tem que pegar o número 6, com certeza. Então, vem no cantinho do pincel, tira o excesso e vamos sombrear toda a cabecinha dela. Não deixa a tinta parada, olha. Sempre esfuma. Ela fica assim bem delicadinha, né? E vai sempre. Depois aqui tem uns cabelinhos, nós vamos fazer. Essa ursinha aqui é bem charmosa. A outra eu não coloquei cabelinhos, né? Essa aqui vai ter. Então, vai sombreando por baixo do lacinho. Aproveita a umidade do salmão bebê, porque assim a sombra fica delicada também, fica clarinha, né? Aqui por trás do focinho. Ficou muito escuro? Faz mal, gente, ó. Volta aqui com o salmão bebê e tira um pouco da sombra. Ah, ela tem uma... Eu não risquei, mas aqui, ó, ela tem uma pálpebra. Não é a sobrancelha, não. Dos dois lados. Depois fazemos sobrancelha mais para cima, né? Aqui por trás também. Cantinho de olhinho. Limpa o pincel e esfuma. Bonitinha, né, gente? Ó, aqui também, por trás. Por baixo do lacinho. Esse lacinho vai ser preto, viu? Pra combinar aí com as listras, né? Que são pretas. E tem também uma pequena marquinha, uma sombra aqui, ó. E do outro lado também. Certo? Tô procurando onde mais escurecer, gente. Retocando os cantinhos. E justamente nesses cantinhos aqui, eu vou colocar uns fios de cabelinhos, tá?
Fica mais escurinha. O mesmo nós vamos fazer, gente. Peraí, deixa eu iluminar primeiro, aí já falo para vocês. Aqui no centro, ó, tá muito úmido, não tá pegando. Mas assim que secar, eu vou iluminar aqui um pouquinho. Aqui em cima do olhinho. Ó, não pega, não adianta, por mais que eu queira. Isso é para vocês verem também que a gente tudo tem que ter paciência. Não adianta querer já fazer todos os acabamentos com fundo úmido. Não dá mesmo, tá? O mesmo que nós fizemos aqui na carinha, nós vamos fazer aqui na parte de fora da orelhinha. Tô passando diluente, tá? Mostrando para vocês com o diluente. Do mesmo jeito, salmão bebê. Enquanto isso vai secando aqui para acentuar mais a luz, tá? Então, aqui salmão bebê. Depois a gente faz essa parte de dentro aqui da orelhinha. Aí vem com o chocolate aqui por trás. Ela tem pelinhos, depois nós vamos fazer pelinhos, tá? Escurece aqui por trás e aqui também. Não deixa parada a tinta, tá? Leva o chocolate, cantinho do pincel. Já dá uma sombra aqui para poder depois a gente puxar os pelinhos. O mesmo nós vamos fazer nessa orelha. Onde mais? Bracinhos. Tudo salmão bebê e por trás aqui o chocolate e também na mãozinha aqui por trás. Perninhas, patinhas, como vocês preferirem. Do mesmo jeito, diluente, salmão bebê e por trás aqui e aqui nós vamos sombrear com chocolate. Eu vou fazendo e mostrando para vocês, tá? Deixa eu terminar essa outra orelhinha aqui. Olha só, gente. Eu passei 2 demãos do salmão bebê justamente porque eu tô com aquele tecido que eu falei para vocês que veio para mim meio furadinho, né? Então, passei o salmão bebê por trás aqui o chocolate, ó, por baixo, né? Aqui por baixo, sempre por trás. E agora a mãozinha também, ó, bracinho. E agora nós vamos acentuei mais o branco aqui no meio, né? Agora com palha. Nós vamos preencher, eu não vou passar diluente aqui, que eu quero ver se a cobertura vai ficar melhor. Eu não gosto de trabalho, gente, que fica furadinho, da impressão que você está economizando tinta, mas não é. É a textura do tecido, tá? Então, aqui eu vou preencher tudo com palha, menos o narizinho, a boca, a linguinha, não. Mas o resto você pode preencher. E eu vou já separar o rosa chá pra gente fazer as bochechinhas. Tudo preenchidinho, né? Ainda está um pouco úmido. Ao invés do rosa chá, olha que cor linda que eu achei aqui na minha caixa. O coral. Olha que show de cor. Ó.
Linda, né? Então, vamos fazer é sempre pink, rosa chá. Vamos mudar um pouco as bochechas. Então, bem suavemente, ó. Esfuma. Ficou até clarinha demais. E aqui, desse outro lado, também. Ah, esqueci, gente. Aqui em cima, na orelhinha, também é palha. E tem o rosinha na orelhinha, né? Já perceberam que bebê é tão branquinho, assim, delicado, né? Os bebês que chega assim a orelhinha a ser rosinha? É verdade? Vocês já observaram isso? Passou palha, aí vem com um pouquinho desse coral no cantinho e esfuma. Só isso, mais nada. Deixa eu escurecer um pouquinho só essa bochecha. Ficou muito clarinha, né? Aí, na sequência, vamos fazer os olhinhos. E fazer os pelinhos, né? Essa orelha eu já faço, tá, gente? Agora acho que ficou mais bonitinho, né? Vou fazer essa outra orelhinha e já vou separar as tintas dos olhinhos, focinho, boquinha. Aí vamos fazer as listras aqui, aí os pelinhos. E depois, claro, também os laços, né? Tudo isso temos que fazer. Mas já estamos bem adiantadas, viu? Porque, graças a Deus, já estamos quase no final, né? Vamos lá, vamos terminar então. Ah, gente, olha aqui. Já estava me esquecendo. Um pouquinho do chocolate embaixo da boquinha, aqui embaixo do focinho, tá? E aí você vem com branquinho, ilumina aqui a parte de cima do sorriso, ilumina as bordinhas aqui, ó, tá? E aqui embaixo tem um queixinho. Dá pra ver muito bem, né? Depois vamos lá, na hora do contorno, quando nós formos contornar. E também aqui por trás do bracinho. Porque o bracinho tá por cima, né? Do rostinho. Pronto, agora sim. Agora não tá faltando nada, não. Vou pegar as tintas dos olhinhos. Separei o azul Caribe aqui para esse cantinho do olhinho, ó, dos dois lados. Aqui eu já passei o coral na linguinha, tá? E com preto, nós vamos preencher o olhinho. Olha, o meu pincel, gente, é um 2, bem velhinho, totalmente, quase sem pelo. Justamente para esses tipos de trabalhos, como olhinho pequenininho, né? Os dois, ó, aqui também. Observa se estão do mesmo tamanho, porque às vezes a gente se empolga e o pincel lá vai lá embora, né? Vai embora. E aí quando a gente vai perceber, um olho tá lá em cima e o outro aqui embaixo. Ó, esse ficou mais compridinho, então eu vou aumentar esse também um pouquinho.
certo? Já já vamos lá com zerinho, tá? Focinho, boquinha, tudo pretinho. Então, vamos lá, gente. Com um pincel bem fininho, nós vamos puxar, ó, são 5. 1, 2, 3, 4, 5 desse lado e 2 para esse lado aqui, ó. Com preto, do mesmo jeito. Vem aqui, ó, devagarzinho, não tenha pressa. Procure fazer esses cílios aqui redondinho, ó. Não fica legal? Eu gostei. Narizinho preto, aqui dentro preto. E agora vamos fazer as luzes, né? Aqui no olhinho onde nós passamos azul Caribe, pode fazer 3 bolinhas de luzes. Tudo tá tão úmido, gente, que não tem nem apoio de mão aqui. 3 bolinhas. Cadê meu pinta-bolinhas? Aqui. E na parte pretinha, uma bolinha no meio. Pode pôr até mais uma aqui, ó. Um reflexo. Fica delicado. Fiz uma bolinha também aqui nas bochechas, em branco, né? Sobrancelha também com preto. E esse contorno aqui da boquinha eu fiz com sépia, pra não ficar assim tão forte, né? E o focinho aqui, narizinho, tem uma luzinha. Ainda tá um pouco úmido. Aí. Onde mais? O que tá faltando aqui? Agora vamos fazer os pelinhos aqui, né? Deixa eu separar. Eu acho que o chocolate mesmo vai ficar bom, viu, gente? Deixa eu aquarelar ele. Que vai ficar bem bonitinho. Tem que estar bem fininho, porque senão você não consegue fazer fios fininhos, né? Então, umas gotinhas aqui da aquarela, Silk. Mistura bem. Depois ainda tem os lacinhos, né? E vem... Vamos ver se o chocolate vai ficar bom. Senão, se ficar muito clarinho... aí nós temos que ir com o marrom, né? Deixa eu ver o marrom. O marrom fica mais bonito. Então, deixa eu aquarelar ele também. Então, os pelinhos vamos fazer todos com o marrom mesmo, para destacar mais, né? Aquarela deixa bem fininho, pincel fininho. Aí nós vamos fazer uns cabelinhos. Que graça, né, gente? Que belezinha. Parece uma aranha. Urso com cabelo de aranha. E em todo, em volta da orelhinha, nós vamos fazer também uns pelinhos assim meio de lado. Não precisa ser todos na mesma direção, você pode fazer uns arrepiadinho para cima, outros para baixo, tá? Ele fica assim bem bonito. Aqui também, ó,
em volta desse detalhe da orelha. E vamos descendo, ó. Cabecinha. Aqui também, gente, ó. Um coqueirinho. E vamos fazendo tudo em volta. Ó, acerta aqui o focinho, ó, em volta, para ficar bem bonitinho. E vamos puxando, ó. Dá para vocês verem aí? E do lado de cá também. Vamos fazer nas patinhas, opa, nas patinhas. Aqui, não se esqueçam que aqui também, ó, orelhinha. Todo ele assim, peludinho, tá? Não, peludinha é menina. É uma ursinha. Aqui, em volta. Também. Vou colocar aqui também, tá, gente? Ó, um bracinho. Mãozinha. Aí já vale como acabamento, né? Não precisa contornar nada, só fazer os pelinhos e tá tudo maravilha. Vocês gostaram, gente, dessa aula? Vocês estão gostando? Olha, eu estou amando, porque vocês sabem que bichinho não é minha praia, né? Então, eu me realizo quando eu faço uma coisa que não é de rotina, que não é comum, né? Minha vida é pintar rosas, flores, paisagem, frutas. Então, quando a gente pinta uma coisa, um motivo que não é sempre que você pinta, aí você curte, né? Sai da rotina. Aqui embaixo também, ó. É rapidinho. Em volta aqui, ó. Pezinho. E aí, nós vamos subir, pintar o laço, que é com preto, né? Deixa eu fazer um coqueirinho aqui também. Um pelinho arrepiadinho. E aí já aproveitamos o preto do lacinho lá em cima. Já preenchemos essas listras, né? A pontaria tá ótima, né, dona Márcia? Pintando até dentro da pata da coitada da ursa. Bom, é isso aí.
Agora, com preto, que já está aqui na mesa, vamos lá para cima. Preto e branco. Nós vamos preencher o lacinho com cuidado, sabe por quê, gente? Eu vou mostrar para vocês por quê. Se você passar preto em tudo, você vai perder o desenho, né? Então, faz por etapas, ó. Faz esse pedacinho. Se fosse uma cor clarinha, tudo bem, mas o preto, ele cobre mesmo, né? Então, faz esse pedaço. Aí, vamos fazer já um fundo de luz para não perder o risco. Depois, com o zerinho, a gente acerta onde o pincel não alcança, tá? Pronto, ó, preencheu esse pedacinho. Para você, se você pintar aqui, você vai perder, né? Vai ficar tudo preto. Então, já vem com um pouquinho de branco. É um fundo de luz, tá? Ainda não é definitivo, não. E já faz as preguinhas e deixa aí. Agora vamos preencher essa parte de baixo, que não tem perigo, porque já separamos com branco, né? O desenho do lacinho. Aí aqui fica fácil. Então, só isso que é a dica, de não passar preto em tudo para não perder o desenho. Que aqui você pode vir com tranquilidade. Que já separou, o branco já protegeu aí o risco. Claro que quando secar esse preto, nós temos que voltar aqui e fazer a luz definitiva. Isso é só para preenchimento do fundo do lacinho, para a gente não se perder. Deixa aí quietinho, ó. E vamos para o outro lado, tá bom? E assim, pode preencher esse outro também por partes. Pode preencher as listras aqui, ó, com preto. Depois, vamos fazer as luzes. Tudo preenchidinho, né? Os lacinhos. E já tá quase seco. Aí, nós vamos o quê? Fazer a luz definitiva. Reforçar esse fundo de luz que nós fizemos aqui, né? As preguinhas. É bem simples, tá, gente? Depois nós vamos fazer umas bolinhas brancas. Ó, aqui para separar. Bem rapidinho, a gente já fez aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui em cima. E com o cabo do pincel ou o pinta-bolinhas, umas bolinhas branquinhas, a seu gosto, tá? Se quiser fazer poucas, muitas. E do outro lado, o outro lacinho, também.
E aqui nessas listras, aqui embaixo, onde passamos o preto, vamos fazer uma luzinha seca também, ó. Aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, porque aqui nós vamos fazer a asinha, né? Certo? Então, eu vou terminar esse outro aqui em cima e vamos fazer juntas a asinha. Assim, ó, já ia esquecendo que a antena, tem uma anteninha aqui com preto e zarinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer a transparência aqui da asinha, né? Mas deixa eu mostrar um segredinho aqui para vocês. Antes de fazer aí a transparência, aqui por trás da asinha, nós vamos escurecer um pouquinho com sépia, tá? Dando assim mais profundidade. E aqui, como a asinha, ela vem até aqui, eu até risquei com lápis para vocês entenderem direitinho. Aí ela vem aqui, né? Pode escurecer aqui com caramelo, aqui por baixo, ó. Porque vai dar um destaque, profundidade, quando a gente puxar a asinha. E desse outro lado aqui, ó, com azul caribe, cantinho do pincel, nós vamos escurecer também, ó. Meu pincel tá sujinho, um pouquinho sujinho do sépia, né? Mas não faz não. Certo? Então, aqui por trás também. Ela vem até aqui só. E essa outra também vamos escurecer. É importante, viu, gente? Porque senão não vai aparecer, colocando a transparência, acaba não aparecendo a divisão das asinhas aí, né? Aqui também tem uma. Deixa eu ver onde mais. Só. Pronto. Agora sim. Vamos lá, deixa eu lavar o pincel. Acho que eu vou pegar até um pincel maior, sabe, gente? Vou pegar um número 8. Vamos passar um pouquinho do... Que nem nós fizemos as asinhas das pequenas, né? Vem aqui. Passa o metálico branco. Ele já vai dar, assim, um brilho, né? Dá para vocês verem aí? Fica muito legal. Transparência com a tinta metálica, viu, gente? Se vocês não tiverem, vem com branco bem diluído, né? Que dá certo também. Pronto, umedeci e já ficou assim um pouquinho brilhante, né?
eu fiz um pedido do glitter, então eu vou aguardar o glitter chegar para mim poder fazer brilhar minha asinha. Por enquanto eu vou só trabalhar como eu estou te mostrando aqui. Metálico branco, e aí cantinho do pincel, não em cima da sombra que nós colocamos, tá, gente? Próximo. Vamos formar a asinha. Uma outra aqui. Dá para vocês verem aí, né? E ela vem por aqui. Até lá em cima. Não deixa marcado, esfuma um pouquinho. Tem outra aqui, ó, uma preguinha da asinha. E aí, com pouca tinta, nós vamos puxando devagarzinho a transparência. Dá para vocês observarem aí que continua aparecendo o favo de mel por baixo, né? Dá certinho mesmo. Deixa eu reforçar aqui um pouco mais. Pouca tinta, tá, gente? Para conseguir esse efeito aqui. Só isso. Só tá faltando o meu brilho aí, que infelizmente tá difícil de achar em São Paulo. Se vocês tiverem aí em mãos o glitter cristal, já pode passar direto, tá? Eu vou aguardar o meu chegar aqui pelo correio para poder passar. E agora eu vou separar os stencils para a gente decorar nosso trabalho, tá? Eu tenho esse stencil aqui, eu vou colocar nesses cantinhos. Stencil de folhinha, qualquer que você tiver aí pequenininho. E estou com o verde pinheiro, tá? Cuidado, pouquinho a tinta, para não borrar. Olha lá que fofo. E aqui também, pode fazer umas folhinhas aqui. Deixa eu pôr mais verde pinheiro. Bem pouquinha tinta, tá? E aí você vai decorando como você quiser. Eu vou colocar outra aqui, eu vou colocar uma aqui também, do outro lado, do lado da folhinha. E depois vamos fazer a grama com esse stencil aqui, já. E aqui embaixo, gente, opcional, tá? Como eu tenho esse stencil, eu vou fazer aqui uma graminha. Mas, como eu já falei, é opcional. É uma decoração aqui que eu tô criando, né? Mas vocês aí fiquem à vontade. Se não tiver um stencil de graminha, ou faz à mão, puxa uns galinhos, né? Ou não faz nada, porque já tá tudo muito bonito. Aí não precisa se preocupar,
trabalho praticamente já está finalizado, né? Eu que tô aqui decorando. Opa, saiu da posição, gente. Tá vendo? Fico conversando aí com vocês e não presto atenção. Aí um pouquinho de amarelo ouro, vai ficar bonito. Exatamente como nós fizemos o piso, né? Vou pegar um pouquinho de branco para destacar aqui sobre o tronco, né? Aí eu vou terminar aqui minha decoração aqui embaixo e já... Ó, só levantar um pedacinho aqui pra gente ver como é que tá ficando. Ó, que charme, gente, no pezinho aqui, que graça, né? Bem bonitinho mesmo. E eu já mostro pra vocês o trabalho finalizado, tá bom? Pronto, gente. Olha só que fofura. Parte de baixo, né, com as abóboras, para combinar com a abóbora da ursinha. Olha que charme, lá em cima também. Um avental assim show. Muito alegre, muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo especial abelhinhas, né? Em aventais. Vocês podem pintar, como eu já falei, em outros trabalhos, né? Joguinhos de cozinha, panos de prato, enfim, onde vocês desejarem, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, porque vocês ficaram comigo esses 4 vídeos, né? 4 módulos, 4 aulas, aliás, e espero que vocês tenham gostado. Só deixei a desejar no glitter da asinha para ficar tudo brilhando. Mas vocês já entenderam, já viram os vídeos anteriores, né? As aulas anteriores. Mas eu realmente acabou meu glitter e eu vou aguardar chegar para poder passar. E vocês aí já sabem que tem que passar mesmo para ficar bem bonitinho, tá bom? Vou deixar vocês com muito carinho, como sempre. Sabe que eu trabalho para vocês sempre com novidades e sempre com muito amor e carinho mesmo para oferecer para vocês aí uma boa aula, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo módulo. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau.